Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje nós temos na nossa reflexão diária o Evangelho de São João, capítulo 6, versos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamada de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar-se as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nem todo o dinheiro do mundo seria suficiente para comprar o alimento que sacia a nossa fome de Deus e nutre o nosso organismo imaterial. Os pães e os peixes de que fala hoje o Evangelho representam para nós justamente esse alimento que vem do céu e nos dá a compreensão e a consciência de que necessitamos dele para viver. Olhando para aquela multidão que o seguia, Jesus observou que aquele povo precisava de um alimento que matasse a sua fome material e espiritual, um alimento que o curasse. Hoje também, muitos de nós queremos ser curados das nossas mazelas, porém, passamos por cima da nossa fraqueza espiritual e não percebemos que a nossa alma e o nosso espírito precisam alimentar-se para que o nosso físico não sucumba durante a caminhada. Na maioria das vezes, buscamos a cura do nosso organismo humano, fazendo os exames de rotina, e nem imaginamos que possuímos também um organismo espiritual, o qual precisa ser cuidado e alimentado. Dentro de nós há uma fome espiritual que só Jesus poderá matar. Assim como multiplicou os pães e os peixes para dar de comer àquela multidão, Jesus também, conhecendo as nossas necessidades, providencia para nós o Espírito Santo, que nos revela a palavra, nos abastece com a Eucaristia e está presente na oração, no louvor, na adoração, que são nutrimentos imprescindíveis para nos dar vigor e energia emocional, espiritual e até físico. Jesus exercitava os seus discípulos a não se omitir diante dos desafios e a se colocar a serviço da providência do Pai. Hoje, também ele precisa de nós como seus discípulos para alimentar a multidão faminta da sua palavra e dos seus ensinamentos. Como alimentar tanta gente tendo pouco? O que fazer? O que pensar? Desistir, resmungar, murmurar? O Senhor recomenda: fazei sentar as pessoas. O que isso pode significar para nós? Para que possamos desfrutar de tudo quanto o Senhor dispõe para abastecer, precisamos também nos reunir em grupos, nos assentar para partilhar, dialogar e colocar também à disposição do outro os nossos dons como ajuda. Quando nos sentamos em família, em comunidade e colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, quando juntamos os nossos poucos dons
e os oferecemos ao Senhor, o milagre acontece. Cada um de nós tem seu papel no diálogo, na compreensão, na serenidade, na partilha do amor. Quando nos colocamos nas mãos do Pai e nos dispomos a partilhar o que temos com amor, Ele multiplica suas graças de provisão e nunca nos faltará nada. Que Deus, nesse momento que estamos vivendo, ainda em tempo pascal, nesse Senhor ressuscitado que vive e reina entre nós, possa iluminar cada vez mais com seu Espírito Santo a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa família, a nossa igreja, para que possamos sempre seguir os seus passos e os seus ensinamentos, partilhando com aqueles que precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça por intercessão da bem sempre aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Permanecei em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.